Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1067. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Botafogo e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Segundo jogo: São Paulo e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Terceiro jogo: Atlético Goianense e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quarto jogo: Sampaio Corrêa e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quinto jogo: Bahia e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Sexto jogo: Flamengo e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sétimo jogo: Internacional e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Oitavo jogo: Corinthians e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Nono jogo: Juventude e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo: Atlético Paranaense e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 11º jogo: Atlético Mineiro e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 12º jogo: Sport Recife e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 13º jogo: Cuiabá e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 14º jogo: Ponte Preta e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.